É um prazer muito grande para minha mulher, para mim, estarmos aqui com vocês e ver essa semente ir crescendo. Não faz um ano, faz meses que depois de uma troca de e-mails durante algum tempo com o Marcelo, e eu sempre apreciando imensamente o espírito dele e a percepção que ele tinha de todas as coisas que ele comentava comigo normalmente sobre o site, eu fui à distância querendo bem a ele, sem saber que eu tinha muito mais coisas ligadas que eu podia imaginar. Ele tem amigos que eram pessoas que eu conhecia já de muito tempo, aqui de Santos, da Igreja Presbiteriana Independente, da IPB, de outros lugares, relacionamentos com pessoas que eu também conheci e, sobretudo, o fato misterioso e coincidente de que há muito tempo atrás, lá na cidade de Manaus, quando eu era pastor lá, 30 anos provavelmente, chegou à igreja uma dupla de amigos, Júlio César e Allan Kardec. E havia uma moça também, irmã, eu acho que é a Lana, né? E eles foram ouvindo a palavra lá e creram e foram batizados. E as minhas mensagens, já desde que eu comecei a pregar, com 18 anos de idade, que elas quase sempre foram gravadas. As pessoas gravavam espontaneamente, então não era nada oficial, ficavam aquelas fitas de quem botava o gravador e depois dava para os amigos. Só uns 2 ou 3 anos depois é que elas passaram a ser assim, profissionalmente gravadas e tal. Mas aí uma dessas mensagens, ou algumas delas, já num período um pouquinho posterior, acabou vindo cair aqui, na casa do Marcelo, nas mãos da mãe dele. E ela ouviu a mensagem. E depois o Marcelo ouviu a mensagem. Foram ouvindo e creram. E a palavra do Evangelho produziu o fruto que produziu na vida da família dele, na vida dele. E porque a palavra é assim, como diz a parábola de Jesus em Marcos 2, é como alguém que semeia uma semente num campo e vai para casa e dorme e acorda e levanta e dorme, e enquanto ele dorme, a terra por si mesma frutifica. É o primeiro uso da palavra que gerou a palavra automático no Novo Testamento, automaté. A terra automaticamente frutifica. Se você puser a sementinha ali e o chão for bom, ela automaticamente, a palavra tem vida própria, é o que Jesus está dizendo. Não depende do homem ir lá e ver, porque nenhum homem tem poder de fazer uma semente abrir. Você, no máximo, tem o privilégio de jogar. No máximo, você tem o privilégio de regar. E, no máximo, terá o privilégio de colher. Mas tudo isso contando que o processo é natural. Porque Paulo diz que um planta, outro rega, porém é o Senhor quem dá o crescimento. E aí, depois de um tempo, a gente, uma vez trocando um dos últimos e-mails antes de começar aqui a Estação do Caminho, eu falei a ele me narrou uma história, eu falei, por que a gente não começa uma Estação do Caminho aí em Santos? Aí eu falei, ora sobre isso. Uma semana, sei lá, o que foi que eu falei?
Aí depois, um dia ou dois depois, tinha um e-mail lá dele, falou, você não me deixou mais dormir de lá para cá, eu estou com a cabeça cheia disso, e a Rê também, a gente está orando, e vamos nos encontrar. E foi tudo muito rápido. E está sendo, não só aqui em Santos, mas em todos os lugares onde o caminho está começando, a gente está vendo que a coisa está se abrindo de dentro para fora. Porque não há nenhuma intervenção externa para fazer isso aqui crescer. Essa semente não é transgênica. Ela é semente plantada por Deus. E que ela cresça conforme o tempo, a hora, as intenções de Deus. A mesma coisa aconteceu lá em Brasília, onde o Caminho da Graça, com esse nome, começou. Porque antes nós tínhamos iniciado no Rio o Café com Graça. E depois que eu tinha tido um intervalo, uma parada, após 28 anos pregando ininterruptamente, algumas mudanças súbitas aconteceram na minha vida e eu fiquei calado em silêncio uns 3 anos. E aí iniciamos, minha mulher e eu, lá em Copacabana, o Café com Graça. E aí do Café com Graça, nós fomos para Brasília e iniciamos o Caminho da Graça. Também há 1 ano e... não tem 2 anos, 1 ano e meio atrás, no máximo, 1 ano e 5 meses atrás. E foi assim também, uma reunião de quarta-noite, que continuou na quinta, que continuou na sexta, no sábado e no domingo. E começou com 300 pessoas e no domingo nós não tínhamos onde botar gente. Aí eu perguntei, vocês querem se reunir todo domingo? E eles disseram, queremos. Aí nós fomos para um lugar para 1000 pessoas primeiro, porque já era tanta gente fora que aquele lugar não dava mais. Aí a gente foi para lá. Aí só quiseram nos alugar o lugar uma noite. E a gente teve que mudar para onde nós estamos, que é um lugar menor do que o primeiro, mas muito agradável, e onde as coisas começaram a emanar e a fluir. Meu desejo de todo o coração é que a gente vá conseguindo, com o passar dos meses e dos anos, criar possibilidades para, quem sabe, daqui a 1 ano, todas as pessoas envolvidas com as estações do Caminho da Graça no Brasil inteiro, todas as que puderem, tentarem se reunir para conhecer o pessoal do Amazonas, para conhecer o pessoal de Brasília, daqui, de Goiânia, de São Paulo, que está começando no mês de março, das cidades ali próximas, Anápolis, e os muitos, tem aí uma quantidade de centenas de grupos se formando espontaneamente, não só aqui no nosso país, mas em lugares do mundo. Em função do site, aquela assembleia do pessoal que vai lá no site, vai se alimentando e vai sendo estimulado a criar grupos espontâneos. Muitos desses grupos já se reúnem há 2, 3 anos, por conta própria, se alimentando daquele instrumento espiritual que está ali disponibilizado na internet, que é o site. Só que agora muitos deles estão desejosos de virarem estações do caminho, para nós todos fazermos, uma comunidade imensa de pessoas, um caminho junto, com esse propósito simplificado do Evangelho, que é fazer com que cada um de nós, você, eu, cada um de nós, sejamos tão somente discípulos de Jesus, gente que não tenha na mente nenhum outro valor, significado, importância, que não sejam aquelas do Evangelho. O que não for parecido com Jesus não tem nada a ver com a gente. O que não for conforme o modo de Jesus ser, tratar,
incluir, se relacionar, ser amigo, perdoar, silenciar, sair, entrar, acolher pessoas, não tem nada a ver com a gente. Se no lugar de perdoar a pecadora, a gente mandar jogar pedra, nós não temos nada a ver com ele. Se no lugar de deixar os samaritanos em paz, nós aumentarmos os preconceitos contra qualquer subgrupo considerado samaritano por nós, nós estamos indo contra ele. Se nós nos associarmos ao espírito dos fariseus, dos donos dos templos, dos chefes da religião, dos construtores de tradições humanas, dos cobradores de impostos da alma, dos que determinam o modo como o ser humano deve ser, nós estaremos, se aí estivermos desse lado, do lado oposto ao dele. Então, no caminho, a coisa é mais simples do que você pode imaginar, porque não existe uma doutrinação, ninguém aqui está preocupado com predestinação, com livre-arbítrio, ninguém aqui está preocupado com se a água do batismo é por aspersão, é por imersão. Eu batizo com areia, com selinho, com a areia do Saara, se for o caso, porque o único batismo verdadeiro é o que acontece quando o indivíduo crê, e crê no que Jesus fez por ele, então ele aceita que morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Cristo, e esse cara está batizado. Ou vocês pensam que aquele ladrão que morreu ao lado da cruz de Jesus morreu sem batismo? Morreu literalmente no cenário do único batismo existente. Ao lado de Cristo, em Cristo, salvo por Cristo, e ouvindo a palavra e a promessa, tranquilo, porque hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então é simples, basta pegar o Evangelho de Mateus e ir lendo, e dando razão a Deus. Porque a coisa mais difícil que tem é você dar razão a Deus. Mas se você pega e for lendo, e aonde ali disser que o bem-aventurado é um indivíduo humilde de espírito, acredite, porque no meio evangélico isso não é verdade há muitos anos. O bem-aventurado é o arrogante, o bem-aventurado é o empanvanado. O sonho de consumo da maioria dos líderes evangélicos é chegarem ao ponto de terem uma igreja tão grande que eles possam justificar para eles mesmos o fato de terem contratado 2 seguranças, como se eles fossem figuras iminentes de um mundo de importâncias que Jesus diz que no reino de Deus não significam nada. Humilde de espírito é o cara que aprende para sempre. Então dê razão a Deus e aprenda para sempre. Nós fomos fundados na pedra da esquina que é Jesus e sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de modo que essa catedral espiritual que somos todos nós, dela pedrinhas vivas, como diz Pedro, ela tem sua pedra de esquina da qual não pode haver variação, não pode haver empeno em relação a ela, não pode haver mudança de grau, nem na vertical, nem na horizontal. Ela determina a linha horizontal e o prumo vertical, e é Jesus. O mais é o fundamento dos apóstolos, o discernimento espiritual que eles tiveram sobre Cristo. E receberam a bem-aventurança de Jesus expressa especificamente a Pedro, quando disse o que dizem as multidões que eu sou, e Pedro disse qual era o resultado do ibope que eles haviam
conseguido. Tem uma multidão que diz que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o Elias redivivo, outros dizem que você é qualquer dos profetas. E Jesus disse, mas e vocês? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra, essa é a confissão. Esse é o centro, esse é o cerne. E o resto são as interpretações que esses homens tiveram desse convívio, desse vínculo, de tal modo que quem viveu mais tempo entre eles, que foi João, que foi o único que morreu de morte natural, porque os outros todos foram executados por causa da fé, esse que chegou menino, desenvolveu a liberdade de botar a cara, a face no peito de Jesus, vive até aos 90 anos ou mais, para no fim de tudo, fazer uma súmula. Só há um mandamento, que vos ameis uns aos outros, por uma única razão, há um só dogma, Deus é amor. E esse amor se encarnou em Jesus, de modo que quem quiser aprender a ler a Bíblia, só olhe para Jesus e veja como Jesus é, o que ele disse, como é que ele tratava as pessoas, porque ali, ele sendo a palavra encarnada, a palavra inteira está interpretada nos atos e nas palavras e no entendimento e nos movimentos dele, porque Jesus não era esquizofrênico. A palavra encarnada, de modo que cada movimento dele é palavra interpretada. Cada fala dele é palavra sintetizada, feita a compreensão acessível aos sentidos. Então eu ia dizendo a coisa mais simples, é que acabou essa história toda de eu vou ter que ler as Institutas da Religião Cristã do Calvino. Leia se quiser ficar muito culto, saber o que ele pensava há 500 anos atrás, mas é só isso que vai te dar, não vai acrescentar nada além disso. O exercício, sobretudo e sobre excelente, é você pegar o Evangelho com a carinha limpa, bota criolina espiritual na cabeça, lava essa porcaria todinha que puseram, sabe, de religião na tua cabeça, os medos, as culpas. A maioria de nós é amigo dos fariseus e odeia o pessoal com quem Jesus andava, essa é que é a verdade. A igreja ensinou a todos nós ficarmos amigos dos fariseus. Nossa turma é a turma dos fariseus. Os nossos pastores são os fariseus. O nosso ensino é ensino de fariseu. Olha a roupinha dele, olha o cabelo dele, olha a boininha dele, olha o jeitinho dele, olha a sainha dele, olha não sei o que, parece modinha de carnaval, não é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Parece isso, meu Deus, é a cabeleira, não sei o quê, é a saia, é o cabelo, é a perna, é depilou, e não sei o quê, é o cavanhaque, é o bigode, é o tal, ele gosta de cerveja, ele adora sentar num canto, numa esquina, pagã, imunda, ímpia. Pelo amor de Deus, isso é coisa de fariseu. Lê aqui o Evangelho e eu desafio qualquer ser vivo da terra a vir me dizer que eu estou errado. Estou desafiando quem você quiser. Pode nomear qualquer teólogo que seja macho o suficiente para vir conversar comigo na presença de quem quiser ouvir e dizer que eu estou errado. Nós nos tornamos discípulos dos fariseus e negamos o Evangelho de Jesus. Nós nos tornamos idólatras daqueles que mataram a Jesus. Nós somos pastoreados por aqueles que perseguiam a Jesus. Nós somos filhos na fé daqueles que questionavam a Jesus, de tal modo que a igreja é a cara dos fariseus e totalmente diferente de Jesus. Então o diagnóstico é simples assim, se alguém puder dizer que eu estou errado, levante aqui e diga.
O chamado do caminho, portanto, é para abrir o Evangelho de novo, lavar a cabeça, botar colírio nos olhos e dizer: eu vou ler conforme o que está dito. Jesus era assim. Olha as pessoas, aí vai querer saber quem eram elas. O que fariseu representava, saduceu representava, a autoridade do templo representava, o que aquelas forças representavam religiosa e politicamente, o que os párias representavam, quem eram eles, como havia desde o pária pobre, ou leproso, ou contaminado, ou a mulher da menstruação crônica que ninguém queria tocar, ou o gadareno gentil do lado de lá, que chegar na terra dele já era se contaminar, até o pária rico, publicano, poderoso. Todo tipo de pária. Porque quem não se fizer pária, não é do reino de Deus. Os párias não precisam ser feitos filhos de Deus, eles já se fizeram. Os que não são párias não precisam ser feitos filhos de Deus, eles já se fizeram por eles mesmos. Assim como os sãos não precisam de médicos, eles já se sanaram. E me desculpe as palavras, sanaram. Só faltava um CA no meio para designar exatamente o que eu queria dizer com essa sanação deles. Assim, quem não se faz pária, constrói para si seu próprio pedigree e com ele se apresente diante de Deus para ver no que vai dar, vai sair no canhã do vira-lata. Porque lá, meu amigo, ou você chega vestido com os trajes da justiça de Cristo, ou não tem pedigree, ou não tem evocação de natureza genética, religiosa, espiritual, doutrinária, ou de qualquer natureza que vista você. Ou já esquecemos todos a parábola das bodas, de que os convivas, chamados a princípio, não quiseram atender o convite, e aí a ordem do dono da casa é que se vá por todos os cantos e esquinas e se chamem todos os párias e pobres e aleijados e coxos e deformados e doentes e mulambidos e em estados de mendicância e enferidados e empobrecidos e despojados, qualquer um, para que a casa fique cheia. Agora, Mateus agrega a essa parábola, ou a uma idêntica a esta, um fato absolutamente significativo, que é o seguinte: entrando o dono na casa, encontrou a casa já cheia, cheia de mondrongo, cheia de gente quebrada, arrebentada, arrancada, abduzida do meio da morte. Agora, entre eles, tinha um único indivíduo que vestia suas próprias roupas. Porque a única pré-condição para entrar na festa não é que você tenha sarado a si mesmo para entrar, porque os sãos não precisam entrar. Não é que você tenha se desparificado, deixar de ser pária por si mesmo, porque esses construam seu próprio paraíso. A única condição para entrar é aceitar ser vestido pelas vestes nupciais, Jesus disse, usando uma linguagem parabólica, as roupas do noivo. Para entrar na festa, não importa com quantas feridas você chegou, só importa se você aceita ser coberto por essa veste. Se você reconhece que sem essa veste não há nenhuma outra veste que o vista e aceita essa vestidura, você está feito apto para a presença do Santo. Agora, se você quiser vestir sua própria veste, o que acontece lá? Parece até estranho para nós.
porque o dono da casa entrou e viu o único que não se vestia com aquela veste e disse: lançai-o fora, ele tem a sorte com os transgressores, com os que praticam iniquidade, lá haverá choro e ranger de dentes. O que acontece é que a mensagem que a gente ouve ser pregada ainda é uma mensagem de sedução. Quando ainda se prega Jesus, hoje em dia quase não se prega mais Jesus, o pessoal prega Gideão, como Gideão é poderoso, um cara maravilhoso, fique na fé de Gideão, na fé de Sansão, na fé de Abraão, na fé de não sei o quê. Fé demais não cheira bem, né? Então, muita fé demais. Então, mas nada de Jesus, porque o pessoal não está mais nem interessado nem em vida eterna, nem coisa nenhuma. O negócio agora é aqui na terra mesmo, tem a ver com a Ford, a Chevrolet, a Fiat, a BMW. Esses são os nossos galardões. Acabou a eternidade, a volta de Jesus, tomara que não aconteça, vai estragar o nosso barato. Agora que a gente descobriu a palavra rema, mágica, e a gente diz, está decretado, e acontece, vão cortar nossa onda. Agora que chegou a nossa vez de sermos cabeça e não cauda, agora que a gente vai eleger o presidente evangélico, agora que nós temos esse poder, todos os nossos canais de televisão, as nossas rádios, as nossas isso e aquilo, agora que os nossos bispos e santos apóstolos andam como iminências luciferianas e diabólicas tão lindas, Jesus vai voltar? Quer cortar nossa onda? Que história é essa? Então, nós estamos num ponto em que, se o Filho do Homem voltar, vai encontrar muito pouca expectativa de gente dizendo de coração, Maranata, vem Senhor Jesus, porque a maioria não está dizendo isso, está dizendo, vem grana de Deus, vem carro de Deus, vem tudo, menos Jesus. Então, eu estou fazendo essa viagem inteira só para dizer essa coisinha simples, de que chegou a hora, e vocês não estão se dando conta provavelmente ainda, por uma razão, mas chegou a hora da gente lavar a cabeça e discernir o Evangelho, para que o Evangelho seja benefício e boa nova de Deus para cada um de nós individualmente, e não algo ao qual você se liga pela via de um vínculo com uma agremiação e que dá a você apenas a presunção e a jactância de se pensar salvo e superior ao resto do mundo perdido e ímpio. Essa é a grande ideia que o diabo vendeu e a gente comprou. E nos paralisou, e nos farisificou, e nos pedrou, e fez de nós essa gente de mau gosto, arrogante, estranha, preconceituosa, com complexo de minoria e angústia de perseguição, ou então na bipolaridade, ou o grupo se sente perseguido, ou então se sentem os donos da terra, filhos do rei, vão pisar todo mundo, e até as músicas compostas são pisa, 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 bate, 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 marcha sobre eles, o inimigo vai fugir, e o inimigo é o vizinho, é o dono da empresa ao lado, é o concorrente do negócio, o negócio virou boa cumba mesmo, não é? Então, eu ia dizendo, chegou a hora de lavar a cabeça inteira, porque os dias vão ficar muito maus, minha gente. Então, se alguém veio aqui esperando que eu disse, vamos abrir a Sagrada Escritura e dizer uma palavra, está perdendo tempo, porque o Evangelho, ou vocês pensam que quando Paulo chegava lá num lugar, ele dizia assim, vamos abrir em Romanos, no capítulo 10. Eu escrevi uma carta certa vez aos Colossenses, leiamos lá. Não, ele chegava e começava a falar. Nós é que criamos essa panaceia toda, né? Então tem gente que ainda está esperando eu começar a pregar. Eu estou para terminar. Estou para terminar. Ainda estão me esperando começar. De modo, meu amigo, que no caminho da graça o negócio é diferente. Isso aqui é só um aparador de livro. Só, aqui atrás, nada fica mais santo, nem mais sábio, nem mais ungido, nem mais inspirado. E Deus não começa a falar só depois de Gutenberg.
que foi quando se inventou a imprensa, e aqueles que eram rolos enormes viraram um livro. Deus não começou, não foi Gutenberg que deu palavras à boca de Deus. O Evangelho sempre foi falado assim, sem que a pessoa nem notasse. É uma grande cantada o Evangelho, você entendeu? Quanto menos anunciada, mais profunda. Eu me lembro de uma vez, um indivíduo pregando na igreja que eu pastoreava em Manaus. Aí eu chamei lá para pregar, porque ele era um rapaz novo, gostava de caçar, da floresta, de não sei o quê, tinha um jeitinho legal. Eu imaginei que ele pregando parecia com ele mesmo. Mas não, quando o cara entrou aqui atrás, ele incorporou, né? Porque aqui quando chega é o lugar da psicografia, ou então da mediunidade. Chega nesse lugar aqui, tudo muda. Aí, agora, o que ele vai falar tem importância. Se eu descer, for para ali, me encostar naquele canto, falar tudo que Jesus me falou ao ouvido para te falar, e eu não impostar a voz, não dizer oremos agora, está começando, ninguém vai prestar atenção. Estou falando alguma tolice? Vejam como nós estamos condicionados, a nossa mente viciada, desses vícios que eu estou falando, e usando esse aqui como ilustração do tipo de vício mental que a gente tem, de como a gente está todo pedrado. Para Deus falar com a gente hoje, só quase estuprando. Tem que esbofetear, cacete, o cara, porque senão não vai. Ou então alguém tem que chegar e enganar, quer ver? Uma coisa muito fácil. Era antes de eu ter chegado aqui e dito que estava feliz, ter contado a história do meu encontro com o Marcelo, da família dele, do caminho, das estações e tal. Era muito simples só chegar e dizer, irmãos amados, abramos a palavra, e fazer uma oração e depois começar. E aí no meio da mensagem eu dar uma paradinha aqui, dar uma tremida rápida, dizer, irmãos, assim diz o Senhor, e dizer tudo o que eu disse a vocês até agora, ia sair todo mundo daqui chorando, dizendo, nós ouvimos Deus. No Evangelho a gente ouve Deus de crianças de peito, procede o perfeito louvor. No Evangelho, qualquer um é instrumento de Deus, todo mundo é anjo no Evangelho, todo mundo é mensageiro, e tudo é mensagem no Evangelho. Então, se a gente não lavar e limpar e voltar e for descobrindo na simplicidade para irmos aprendendo a ter uma consciência própria, não sermos mais teleguiados, porque os dias serão muito maus. E vocês me desculpem, se quiserem eu deixo por escrito. Os próximos 20 anos vão ser pavorosos no planeta Terra. Os próximos 30 só Deus sabe. Pavorosos. Nós não estamos nos dando conta ainda, está todo mundo como sapo na água fervente. Bota o bicho lá com a água gelada, acende o foguinho embaixo, deixa fervendo devagar, que ele vai se habituando. Ele explode, mas não pula fora. Agora pega ele assim, fresquinho, e dá uma jogada dele na panela, que ele bate pronto, parou! O sapo nervoso vai direto para o socorro da emergência sapal. Agora, a gente está nessa fervura, o caldeirão está fervendo e a gente está nadando, crawl, golfinho, borboleta, sabe? Estamos nos divertindo, todo mundo se divertindo, como no navio Titanic, o Titanic, seja como você queira o nome do bicho. Aquela maravilha. Outro dia eu estava revendo aquele filme com a Adriana, e quando eu vi a primeira vez, eu fiquei tão encantado assim com a monumentalidade da produção, que eu só vi o filme. Mas dessa outra vez que eu vi na televisão, eu já tinha visto o resto, fiquei prestando atenção só na idiotice, né? O transatlântico daquele tamanho afundando.
Aí, enquanto isso, tem um cara lá, pau da vida, querendo matar o DiCaprio, que estava pegando a noiva dele. Aí, o sujeito quer porque quer e pega o segurança dele com o navio já com metade de água, e os caras ainda estão resolvendo esse problema e querendo esconder uma joia, e arma para cá, e vai para cá, e ainda havia quem quisesse tancar igual rato a metade do navio atrás das grades. E ainda quem tivesse o despudor de ir para barcos de 60, botar só 16 ou 12. E tudo morrendo. E ainda tinha gente cobrando pedágio para ver quem entrava ou não entrava no barco, fazendo negócio na última hora. Eu olhei para aquilo ali e foi igualzinho tudo, igual a igreja, igual a terra, igual a coisa. O mundo está acabando, a água está acabando, o ar está acabando. Foi introduzido um novo índice de importância meteorológica nos nossos medidores. Semana passada eu fiquei chocado, quando eu liguei a televisão e vi que agora há o índice de medição de penetração de raios infravermelhos na atmosfera. E São Paulo, numa escala de 1 a 14, estava com 13. De exposição. O Apocalipse diz das peles humanas explodindo em pragas para todo lado. A gente fica pensando que foi uma bruxinha que veio e jogou, né? E não sabe que a bruxaria nós fazemos. Nós somos os bruxos dessa malignidade. Nós, nosso entendimento, o curso desse mundo, aquilo que eu disse ontem, todas as nossas importâncias pelas quais a gente mata, a gente esfola, a gente designa que nós somos patriotas e que aqui não entra. Nós defendemos até a morte. Um exemplo mais simples do espírito de topeira da humanidade. Que um dia os bichos vão julgar os homens. É você chegar e ouvir os caras dizerem, não, fizemos grandes progressos no mundo. Antigamente, antes da era Reagan, os Estados Unidos tinham um arsenal atômico capaz de destruir a Terra 500 vezes. E a União Soviética tinha capaz de destruir a Terra 200 ou 300 vezes. E fizemos um grande progresso e reduzimos em 2/3 esse arsenal. De modo que os Estados Unidos fez um progresso enorme, porque reduziu o seu potencial de destruir a Terra 500 vezes e baixou para a destruição de 200 vezes. É uma grande virtude isso, né? E a União Soviética também. E aí a gente se jacta. Progressos na paz, reduzimos de 500, precisaríamos ter 500 terras para serem destruídas só com o poder atômico deles. Falta terra para ser destruída. A gente tem que mudar para o Sol, para Júpiter, para usar esse arsenal com esse potencial inteiro. E aí a gente chama isso de encontros de paz, encontros de Camp David. Aí vai, negocia, aí os otários todos do mundo, aleluia, graças a Deus diminuiu, acabou o problema, acabou a Guerra Fria. Aí a terroristada foi lá, comprou a sucata de tudo que tinha sobrado da ex-União Soviética, que se esfacelou, aí pega urânio enriquecido, pega isso, pega aquilo outro, que tem de armadilha e arapuca maligna montada na terra, a gente não tem nem ideia. A água vai acabar, o ar vai faltar, o petróleo vai nos envenenar, a camada de ozônio vai aumentar se a gente não mudar as formas de energia que a gente usa, e não há perspectiva de a curto prazo isso acontecer. A gente vai ser bombardeado o dia inteiro com praga do céu vinda do sol. É como taça de anjo jogada na terra. Angústias. Vai ser a era do desespero incomparável. Como diz o Apocalipse lá no capítulo 9, onde os homens que não têm o selo na testa, o selo do Cordeiro, vão ser ferroados
pelo veneno de um desespero que produz ardente vontade de morrer e impossibilidade de se matar. Que é o que a gente vê acontecendo já na Terra hoje. Há uma pulsão, uma angústia suicida na alma humana para todo lado. Sem falar na literalidade que hoje até para morrer está difícil. Tem que reunir o país americano para ver se deixa uma mulher morrer ou não morrer. Agora, semana passada, assistimos uma coisa extraordinária. Um cara que estava no corredor da morte, o homem mais velho do corredor da morte nos Estados Unidos, morreu do coração ano passado, em outubro. E foram lá e ressuscitaram o cara. Ressuscita o bicho. Velhinho já morreu de velho. Já não andava, perna necrosada, braço arrebentado. O cara morreu de velho, mas a justiça americana é tão boa que ressuscitou o cara. E aí foram perguntar, para que se ele já tinha morrido? Não, porque nós é que temos que matar. Está pensando o quê? Vai morrer sozinho? A gente que tem que fazer isso por ele, contra ele. Ó. Ressuscita para matar. Esse é o espírito do que há de mais desenvolvido no planeta. É a democracia a ser exportada, é o direito a ser vendido, é o paradigma a ser estabelecido, é o que ressuscita para matar. Agora, tudo isso fala como cordeiro, mas é dragão, como diz o Apocalipse. Tem vozinha de cordeiro. Em Deus nós confiamos. Mas é dragão, e não são só eles, tem um dragão na terra, bestas na terra violentas. Os novos demônios são muito mais sutis. Eles não estão nas esquinas com cara de macumba. Eles entram na gente pela via do trono de Satanás em Wall Street, entram na gente pela manipulação mercadológica, entram na gente pelo marketing da indução da necessidade, entram na gente pelo suscitamento de necessidades que nós nem temos, mas passamos a ter, porque se diz que todo mundo normal tem que ter aquilo, inclusive tem que ser tarado. Nós voltamos a uma era antiga. A Roma antiga era a civilização da suruba. Nós voltamos à civilização da suruba de novo. Abre lá a internet, é swing para todo lado, é troca de casal, é suruba, é mulher que não está contente com o cara, diz, vamos trazer mais um. Ou o cara diz, você se importaria de convidar aquela sua amiga gostosa para passar a noite aqui com a gente? Isso quando é fino. O desagregamento de alma, de coração, de significado, já está horroroso e vai crescer terrivelmente. E no meio disso, Jesus disse que vai espocar falso profeta para todo lado. E falso profeta, minha gente, é falso profeta, ou seja, ele tem cara de profeta, ele só não é. A gente fica pensando que o falso profeta carrega uma placa assim, escrita assim, falso profeta. Ele fala como profeta, ele fala do Deus dos profetas, ele assimila os cacuetes dos profetas, como diz Zacarias, ele veste até pelos de roupa como de Elias, para ver se passa por profeta, para enganar a gente. E essa é uma hora na qual nós temos que estar com os ouvidos mais do que atentos, porque muito mais poder de engano sobre a nossa mente tem o ensino religioso cristão hoje do que o satanismo californiano, que ninguém nem sabe onde está. Agora, essa perversão do evangelho, que transforma Deus no ventre, é o Deus dos cretenses, como Paulo disse, Deus deles é o ventre, é o consumo, é a satisfação, é o poder, é o hedonismo, é a entrega a essa luta desesperadora por alcançar aquilo que, em sendo alcançado, apenas agiliza a nossa morte e a de todos.
e pipocando para todo lado falso ensino, falso profeta, eu não tenho a menor dúvida em lhe dizer, conforme João, que disse que os anticristos procedem do nosso meio. Ora, se os anticristos procedem do nosso meio, eu tenho sérias razões para que o anticristo procede também. Para poder falar como cordeiro, embora seja dragão, como diz o Apocalipse. Então, meus irmãos, é hora da gente esquecer tudo isso que a gente aprendeu que não serve para nada, porque se tivesse servido para alguma coisa, você não tinha feito essa viagem até aqui. Se tivesse sido verdadeiro, você estava lá. Você está aqui é porque não deu certo. Porque o que se dizia não batia com a realidade. Porque o que se prometia não se materializava. Porque o que se anunciava e ensinava sobre Deus, o seu coração lá no fundo rejeitava até o último ponto e tinha medo de dizer, eu não creio assim. É verdade ou não é? Em quantas coisas que você engolia, e o seu bom senso dizia, não é possível, não, o que eu sei de Deus não é possível, não, se Deus e é amor, não é possível, mas sim senhor, assim seu pastor, assim sua igreja, assim, meu Deus, e o cara vai, é uma dieta de sapo após sapo, cururus, o cara vai ficando viscoso já. Aí não aguentou, saiu, vamos admitir. Que a boa nova que você ouviu não foi uma boa nova, foi um disfarce da velha aliança que colocou você rodando em volta do Monte Sinai com medo da lei e de relâmpagos divinos. Era chamado de boa nova, mas não era. Era a roda do hamster do Sinai. Agora é a hora do Evangelho entrar na gente. Para que a gente não seja mais levado por nenhum vento de doutrina. Para que você deixe de ser otário em nome de Jesus. Para que você não seja um eleito enganável. Agora, para isso, eu repito, você vai ter que olhar para Jesus, que é a palavra encarnada, e você vai ler a Bíblia inteira a partir desse único paradigma. Desse único. Eu não comecei a ler a Bíblia assim. Isso foi um pouco depois que eu comecei a ver que era assim. E quando eu comecei a ver que era assim, eu não tinha a menor ideia de que o que eu estava vendo era uma coisa tão revolucionária. Eu achei que era simples. Quando eu comecei a ler como todo mundo começa. Eu tinha os meus paradigmas religiosos atrás de mim. Para mim era muito esquisito. Ficava sempre aquele conflito que quase todo mundo fala, o Deus do Velho Testamento versus o Deus do Novo. Parece uma esquizofrenia em Deus. Sabe, Deus veio assim surtadão, numa de deixa que eu chuto, sai da frente que eu tomar hoje, até que de repente chegou Jesus e ele falou, poxa, desculpem qualquer coisa, eu descobri com os gregos de que o humanismo é bom e vou me tornar um Deus melhor. Ah, todo mundo melhor, até Deus. A maioria de nós parece que sente essa ruptura, né? Aí um exemplo disso. Você lê lá o livro de Levítico. É abominação isso, é abominação aquilo, é abominação um monte de coisa. A gente escolheu algumas abominações para continuarem abomináveis, né? Outras nós às vezes abominamos para elas ficarem puras para nós. Você transa com a sua mulher quando ela está menstruada e não fica 7 dias se lavando, ao contrário, lava, dorme, no dia seguinte transa de novo, não é? Em água corrente. Naquele tempo, meu Deus, era tudo. Tocou no morto, lava, fica não sei o quê. Era uma confusão. Daquela lista de abominações, para nós sobraram duas. Não te deitarás com a mulher do teu próximo e não te deitarás homem com homem. Não é? A primeira
a gente adotou, porque ai da gente se não adotar, ninguém está querendo. Especialmente os homens adotaram essa. Muito. Ainda está escrito, é com a mulher, não diz que é com o homem do próximo, não. Da próxima. Então, nosso machismo e não a nossa consciência adota isso para nos proteger e adota outra para se afirmar. Está pensando o quê? Macho deitado comigo, eu cubro de burdoada. Então, a gente selecionou essas duas, fomos fazendo uma seleção, vai, seleciona esse fica, isso não fica, agregamos um bocado, né? Fomos agregando, por exemplo, igreja evangélica, durante anos, quando eu era menino, só as anglicanas, luteranas e presbiterianas tinham cruzes vazias, sem o crucifixo do Cristo esmilinguido lá, né? Então era só a cruz. Alguns botavam umas luzinhas atrás, umas coisinhas, não é? Mas os outros, olhem, os batistas, os metodistas também tinham cruz. Os batistas, os congregacionais, os pentecostais, a Assembleia de Deus, todo mundo entrava ali e dizia, está amarrado em nome de Jesus. Naquele tempo não diziam está amarrado, não, só diziam, Senhor tenha misericórdia. Porque era idolatria ter uma cruz lá. Sino, vocês já viram alguma igreja protestante ou evangélica no Brasil com sino? Há 40 anos atrás, se alguém pusesse um sino numa igreja evangélica, os evangélicos inteiros da cidade iam lá amaldiçoar o cara e declarar que ele era um traidor. Porque sino é coisa de católico. É ou não é? Torre. Agora os paipóstolos querem construir torres. Todo mundo está com o espírito fálico, né, de Nabucodonosor, de construir torres, de Babel. Oh, Babel. Fazer torres. Mas no passado não tinha torre. E essas que eles fazem hoje não é nem na nave do templo, é uma torre à parte, que é para ser deles mesmo, fálica mesmo. Agora, isso aí virou lei espiritual entre nós. E a maioria não sabe que os protestantes, quando chegaram no Brasil, eles vieram da Europa e dos Estados Unidos. Igreja protestante na Europa e nos Estados Unidos tem torre, tem sino, tem cruz, tem tudo isso. Quando eles chegaram aqui, eles quiseram reproduzir aquela cultura anglo-saxã. E aí, a Igreja Católica proibiu. E disse que eles tinham que ter templos com cara bem brega, com cara de casa, com cara de não sei o quê. Passou uma lei. Aí a primeira geração ficou furiosa, dizendo que história é essa, mas não tiveram poder de quebrar a lei. Aí nasceu uma segunda geração evangélica. Como o evangélico não conhece a história, aí nasceu uma segunda geração, aí já olharam-se em volta, cresceram correndo ali, nossa igreja, azulzinha. Aí, é assim que tem que ser igreja de crente. Aí, a segunda geração, esquecida do que tinha havido no passado, sem saber de nada, como encontrou aquilo feito, tomou aquilo como dado, e o dado como algo que configura uma espécie de tradição continuada ligada à sobriedade do espírito cristão, que tem que ser sóbrio como uma sepultura.